Boa noite, graça e paz a todas. Tudo bom com vocês? Sim, hoje estamos em um cenário diferente novamente. Estamos na nossa sala. Decidimos de última hora que aqui ficaria um pouco mais confortável, não tão apertado e mais até por uma questão de saúde, né? Pensei bastante na mãe para ficar aqui. Pastora Maria é a primeira a chegar hoje. Paz, Senhor. Ao menos a comentar, né? Que já consta 3 pessoas. Pessoal, eu gostaria de começar essa reunião agradecendo a presença de todas que estão chegando, podem se manifestando, mandando um oi, mas não tem como eu começar de outra forma. Como eu sempre trato este grupo como uma família, eu gostaria de prestar as devidas condolências à minha tia Sônia. O cunhado dela veio a óbito esta tarde, estava internado. Que o Senhor venha consolar o teu coração, tia, né? Que não só o teu, mas de toda a família, e que só o Espírito Santo pode ter palavras o suficiente neste momento, né? Nem toda a oratória do mundo pode fazer melhor do que ele. Que ele venha consolar, que ele venha trazer até aprendizado, porque a palavra vai dizer que na casa onde há luto também há reflexão, né? Então que o Senhor te dê força e no que você precisar da gente, alguma palavra, algum apoio, pode contar com a gente, ok? Irmã Paulina chegando por aqui também, a paz do Senhor. Bom, amadas, ah, estamos continuando o nosso estudo da carta aos Efésios. Vamos para a quinta parte. Se vocês quiserem estar acompanhando no PDF que eu mandei para vocês, basta abri-lo, não tem segredo, apenas clicar. Ah, vamos lá. Antes de mais nada, temos 2 novas visitantes hoje. Visitantes não, novas alunas, né? Visitante apenas uma vez. Queremos que vocês fiquem com a gente, né? Novas alunas, novas irmãs do nosso estudo. Irmã Raíssa e irmã Lourdes Barbosa. Sejam bem-vindas, a paz do Senhor. Não sei se vocês já chegaram por aí, mas quando chegarem, sejam devidamente apresentadas. Mais 2 aí para a nossa equipe, que se Deus quiser vai ser bem grande para a glória dele. Amém? Continuamos hoje no livro de Efésios. Para vocês já irem se aprontando, carta aos Efésios capítulo 1, versos de 7 a 10. Irmã Silésia, paz também. Dá um tempinho para vocês irem procurando. Enquanto isso, minha parceira aqui vai estar fazendo uma oração inicial. Amém? Se ela quiser falar alguma palavrinha também, pode ficar à vontade. A paz do Senhor a todas. Vamos fazer uma oração para nós iniciar a nossa célula, tá? Para que Deus possa estar presente, nos ajudando a nós entender melhor a tua palavra. Amém? Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, papai, por mais esse dia. Muito obrigada, Senhor, por cada minuto que o Senhor nos concede, papai querido. Eu sou grata, Senhor, a ti por tudo. Senhor, eu agradeço pelas minhas irmãs. Papai, abençoa cada uma delas, Senhor. Em nome de Jesus, eu estou te pedindo, papai querido, abençoa, papai, os familiares da família da Sônia que estão em luto. Consola, papai, conforta o coração de cada uma, em nome de Jesus. Papai, eu te peço, papai, por essa célula, abençoa, papai querido, ser conosco e nos dá sabedoria para nós entender cada vez mais a tua palavra. Pai, em nome do teu filho Jesus, que eu oro e a ti agradeço. Amém. Vamos lá? Quinta parte da nossa apostila, para quem está acompanhando aí no PDF. Letra C. Iremos continuar a leitura. Deixa eu me alinhar na câmera aqui. Na letra C. Ok? Aliás, vamos ler o texto base, né? Efésios capítulo 1, versos de 7 a 10.
ia brincar como na igreja, né? A gente fala, quem não achou olha no telão, mas não tem telão. Então, quem não achou apenas acompanha a narração da minha irmã. Nós vamos ler aos Efésios, do 7 ao 10. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele fez abundar para conosco em toda a sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto aos que estão nos céus como às que estão na terra. Amém. Vamos então à leitura da nossa apostila. Caso alguém tenha alguma dificuldade, acabei de lembrar aqui, talvez alguns celulares não estejam muito ainda habituados ao arquivo em PDF. Quando você for abrir, se não abrir direto, seleciona a opção do Word, não seleciona qualquer outra que aparecer não, pode dar problema. Ok? Então, um Wzinho é fácil de identificar. Letra C. Nele temos a redenção, o perdão dos nossos pecados pelo seu sangue, segundo as riquezas da graça de Deus. Bom, em Jesus Cristo e somente nele, é sempre bom ressaltar, tá? Temos a redenção. Aqui tratamos de redenção como um ato jurídico. Né? O que seria esse ato jurídico? Nós éramos culpados, entendo como um tribunal. Nós éramos culpados pela nossa conduta de pecado, de vida longe de Deus. Éramos culpados, fomos julgados e condenados pelos nossos erros. E quando o texto trata sobre... Só um minutinho. Tá baixo o som, gente? Só pra gente não perder conteúdo aqui. Mandem um baixo ou ok. Como é que tá o som? Vou tentar aumentar aqui. Só um minutinho. Aqui tá no máximo. Tentem ver se no computador ou no celular de vocês o som também tá no máximo. Tenta aumentar aí, que aqui tá no limite. Ok? Vamos continuando então. Como eu estava dizendo, a redenção que Cristo nos proporcionou se trata de um ato jurídico. Então, nós éramos condenados, nossa conduta não nos levava a outro lugar a não ser a condenação eterna, e ele pagou essa culpa. Né? Nós vivíamos, como está escrito no texto sagrado, na iniquidade. Aqui eu gostaria de fazer uma leve ponderação. Existe um peso, uma diferença entre pecado e iniquidade. Nós entendemos pecado como você errar o alvo, o centro da tua vontade, o centro da tua vida como cristão é realizar a vontade de Deus, viver de acordo com a vontade dele. Então, quando você peca, você simplesmente errou o alvo. Você tem a opção de se arrepender, de deixar aquele erro, você sente esse peso, né? Mas você muda de atitude. Esse peso de consciência sem uma mudança de atitude é apenas um remorso. Tá? Então, quando você sente o peso do pecado e você continua, significa que você realmente está
centrado na vontade de Deus. Diferente da iniquidade. Eu dei uma leve pesquisada sobre a palavra iniquidade e ela se refere a viver de maneira injusta, viver fora de uma lei, fora, fora de um propósito e, mais ao ponto, iniquidade é tudo aquilo que vai contra a equidade, o que é justo, o que lhe cabe, o que é teu direito. Então, quando você vive uma vida de iniquidade, você está vivendo de propósito no erro. Por isso que nós temos sempre que prestar atenção. Muitas vezes nós nos julgamos, poxa, mas eu pequei, a gente acha que é o final do mundo. Não. Se você pecou, se arrependeu e está tentando novamente, está vencendo dia após dia, ok, você está centrado na vontade de Deus. A iniquidade é quando você acha que está tudo bem. Eu vivo dessa maneira, Deus entende, eu tenho minhas razões. O teu temor a Deus ele tá calejado. Então você já não sente aquele pesar do pecado. Essa é a diferença de você simplesmente cair em um pecado e você viver de maneira iníqua, viver em iniquidade, ok? Aqui novamente se confirma o que nós tratávamos na semana passada sobre predestinação. Tá? Todos nós vivíamos na iniquidade, não havia exceção. Tá? Alguém pode dizer, poxa, mas eu conheço uma pessoa tão bondosa, uma pessoa, sabe, que transmite paz, uma pessoa que não faz nada errado, não rouba ninguém, nunca fez nada grave. Só que a gente está analisando por um patamar religioso, um patamar humano, um patamar limitado. Nós não podemos nivelar pelas aparências humanas. Quando a palavra vai dizer sobre viver em iniquidade, você está vivendo fora da justiça de Deus. Qual é a justiça de Deus? Aquele que não vem pelo Filho não chega ao Pai. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. O Senhor Jesus deixou muito bem claro isso. Então não importa se a pessoa está dentro de um mosteiro, não faz nada de errado, ela acha que se isolar, né? Eu até mandei um texto essa semana sobre santidade, né? Pessoas, eu estou vivendo em santidade, eu estou isolado do mundo, eu estou separado e eu sou salvo. Não faço nada de errado. Não é assim. A única maneira de sermos justificados, aí que alcançamos essa justiça, sermos justificados pelo Filho. Como? Reconhecendo Ele como Senhor e Salvador das nossas vidas. Reconhecendo que somos pecadores. Aí que está o perigo da santidade, naquele texto que eu mandei, creio que para os dois grupos. A santidade, ela tem que remeter à humildade, a não um estado em que você se sente superior. Então, quando você entende que você precisa ser justificado, que você está numa vida iníqua, que você está vivendo fora do alvo, de propósito, quando você reconhece, aí sim você está reconhecendo a Cristo. Não é? Vamos lá. Enfim, todo homem, então, ele não pode ser bom se ele não tem a Cristo, se ele não tem o Espírito Santo dentro dele, por mais que ele aparente. Né? Muita gente aparenta ser bom, mas perante Deus precisamos ser justificados, não termos aparência de alguém bondoso. Isso não basta, não é suficiente, não substitui a graça de Cristo. Enfim, por mérito, por mais que parecêssemos em algum momento antes da conversão bondosos, pessoas corretas, nossa única destinação era o inferno. Não havia outro caminho para quem está fora do propósito de Cristo do que a condenação eterna. Então entenda o peso que tem a justificação pelo nosso Senhor. Pastora Maria, aqui está normal, talvez seja oscilação da internet, ok? Se mais alguém estiver travando, eu posso dar uma olhada. Essa hora geralmente cai um pouquinho mesmo. Então, bom, basicamente é isso. Estávamos todos condenados por não ter a justificação de Cristo, ok? Espero estar conseguindo explicando bem. Só um minutinho, vou na garganta aqui.
pode explicar ainda o porquê que essa bondade não substitui a justificação. Nós aprendemos que quando nós nos convertemos, o Espírito Santo passa a habitar em nós. Então é ele que nos impulsiona, que nos incentiva diariamente de uma maneira que chega a incomodar, né? Não no mau sentido, mas toca a nossa consciência a cada manhã, olha, você tem que melhorar nisso, você tem que buscar mais. E sem o Espírito Santo isso não é possível. Por mais que a pessoa seja bondosa, ela tenha a conduta dela, enfim, sem o Espírito Santo, ela vai pender para a carne em algum momento. Ela não vai alcançar a santidade real, que é a separação da conduta do mundo, a conduta muitas vezes religiosa, mecânica, em que você vai para a igreja. Muitas vezes nós criticamos nossos amigos, conhecidos da Igreja Católica Romana ou de outras religiões, mas se nós não tomarmos cuidado, nós vivemos essa religiosidade mecânica. Eu vou para a igreja, eu só oro lá, eu só leio a Bíblia lá, eu só canto lá, só consigo fazer as coisas lá. E na minha casa, na minha vida secular, eu não consigo achar tempo para isso, né? E isso é ser religioso, é ser alguém que age mecanicamente, como um robô. Então, você não pode sentir a presença de Deus, sentir vontade de adorar a Deus somente dentro do templo. Ok, faz uma diferença, neste momento nós estamos sentindo, não podemos ir até a igreja, enfim, a comunhão, ela faz uma falta tremenda. Só que não podemos ter essa dependência, porque nós ficaremos presos ao templo e se amanhã ou depois começar uma perseguição, nós vamos descobrir que a nossa fé está baseada no templo, não está baseada em Cristo. Né? Então nós temos que ter isso sempre em mente. Que sem o Espírito Santo não há como alcançar a plena santidade, a plena separação dos padrões do mundo. Como eu disse na introdução, Jesus assumiu a nossa culpa. Então éramos condenados justamente perante a palavra. Todos pecaram, destituídos, ou seja, não tem parte, não faz parte da herança. Destituídos estão da glória de Deus. Então, se não fosse por Cristo, se não fosse o nosso Senhor ter assumido toda a culpa, ter se sujeitado ao sacrifício perfeito, ao sacrifício que agradou ao Pai. É estranho falar que um sacrifício, o sofrimento do próprio filho agradaria o Pai, né? Mas vocês já vão entender. Para que nós alcançássemos o perdão. Esse agrado do Pai em sacrificar o Filho para nos salvar, para nos alcançar, está na lição de casa que eu gostaria de deixar para vocês. Eu vou até deixar aqui registrado nos comentários, que é o texto de Isaías 53, todo o capítulo, ok? Então, quem esquecer aí, só voltar nos comentários depois, ok? Fica como lição de casa, terminando a célula, com o tempo, pega, lê, reflete. Sempre costumo falar para a mãe, né? A gente, quando a gente não tem muito costume com a Bíblia, ler uma vez só não adianta. Então, leu de ponta a ponta, volta no começo novamente, não entendeu um versículo, relê, né? É um texto bem profundo, que explica bem esse texto que nós estamos tratando hoje. Continuando então a leitura. Paulo está falando de compra, pagamento que tira uma pessoa da posição de escravo, tornando-o livre para seguir a vida em Cristo, preso apenas pelo amor e gratidão ao seu resgatador, por ter pago um preço tão alto, a sua morte de cruz. Que cabe uma rápida aulinha de história, não é? Talvez algumas amadas aqui, como eu citei o exemplo da minha avó, né, não tiveram oportunidade na infância, na adolescência de ter estudos. Né? Nos tempos antigos, não tão antigos, 2 séculos atrás ainda isso ocorria, né, a questão da escravidão, compra de escravos, né, pessoas sendo compradas para trabalhos forçados. Pessoas eram compradas, muitas vezes
alguém apreendido em guerras, uma nação atacava a outra, e as pessoas que eles não assassinavam, eles levavam cativos como escravos. Na história do nosso país também, os índios eram feitos escravos, pessoas trazidas da África para trabalhar aqui. Enfim, dos tempos bíblicos, pessoas são compradas, né? Infelizmente, é possível que hoje isso ainda ocorra em nações com regimes totalitários, né? Mas, enfim,